Hoje nós vamos falar sobre aldeia. Eu não sei se vocês já ouviram esse versículo, né? Na Bíblia falando quando Jesus, que curou o cego, ele recomendou ao cego que ele saísse da aldeia, né? Ou melhor, não tornasse para lá. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que significa isso, tá bom? Então o nome do nosso estudo hoje é Saindo, né, da aldeia, tá? Saindo da aldeia e não tornando mais para ela. Aí diz assim: e chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego na mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe a mão, né, as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, conforme está escrito em Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Então veja que nessa passagem, né, Jesus, ele foi na aldeia, ele tirou o cego da aldeia, né, e ali ele começou a operar um milagre na vida daquele cego. Aí depois nós percebemos que ele perguntou ao cego se o cego já podia enxergar. E o cego respondeu que ele estava vendo embaçado. Então o milagre ainda não havia ainda acontecido. E ali Jesus continuou a operar o milagre e depois o cego ficou totalmente restabelecido da sua visão. Então veja, várias perguntas surgem dentro desse versículo na nossa mente. Como por exemplo, por que Jesus não operou o milagre dentro da aldeia? Por que ele não pôde operar dentro da aldeia? Né? Por que Jesus trouxe o cego para fora da aldeia e ali ele começou? Por que quando ele foi operar o milagre, o cego logo não ficou de prontidão curado? Por que o cego não ficou totalmente curado da primeira vez que Jesus operou? Ele começou a ver os homens como vem árvores embaçadas, né? Na visão dele, ele estava vendo árvores, homens andando como árvores embaçadas. A visão dele estava embaralhada, né? Se Deus é Deus, por que ele não pôde fazer tudo assim? Então, naquele momento, por que ele não operou aquele milagre de prontidão? Então, muitos questionamentos surgem, né, dentro desse versículo, que se nós meditarmos profundamente, nós vamos entender detalhadamente a cada situação. Mas hoje nós destacamos o fato de Jesus recomendar ao cego, depois que ele foi curado, o fato dele não mais retornar para aquela aldeia. E nós vamos ler um pouquinho e falar sobre isso, que diz exatamente assim. Essa passagem nos ensina muitas coisas. Para Jesus poder curar aquele cego, ele tomou-o pela mão e o levou para fora da aldeia. Somente após estarem fora da aldeia é que Jesus começou a trabalhar de forma milagrosa na vida daquele homem. Houve um querer do homem em sair e em nenhum momento vemos ele questionar o porquê o milagre não poderia ser realizado dentro da aldeia. Simplesmente ele obedeceu o chamado e saiu. Muitas vezes temos que sair de determinados lugares e até mesmo nos afastarmos de coisas e pessoas, para só assim Jesus ter a liberdade para poder operar em nossas vidas. Às vezes a pessoa
pede o milagre da prosperidade, mas ela trabalha em lugares ilícitos com coisas e pessoas erradas. Diz querer ter, por exemplo, comunhão com Deus, mas está sempre frequentando eventos totalmente carnais. Aí diz assim, convivendo com pessoas que sempre são usadas para enlaçar o seu coração com prazeres destrutivos, né? E sentimentos que mais cedo ou mais tarde irão causar mágoas, rancor, tristezas, entre outros sentimentos. Então, veja bem, às vezes a pessoa, né, ela quer ver o milagre de Jesus, mas ela não se coloca como se colocou esse cego. O cego prontamente obedeceu. Ele questionou em algum momento: pô, Jesus, não dá para fazer o milagre aqui mesmo, não? Por que eu tenho que andar para fora da aldeia? Pô, eu sou cego, leva em consideração isso aí. Então ele não fez isso. Mesmo sendo cego, Jesus o tirou da aldeia, eles saíram da aldeia e ele foi, né? Obedecendo, sem questionamentos. Lá fora, Jesus começou a operar na vida dele o milagre. E Jesus encontrou espaço para operar. Só que existem pessoas que, infelizmente, elas querem o milagre de Jesus, mas elas não querem sair da aldeia. Elas não querem se esvaziar do seu eu, não é? Elas não querem, muitas vezes elas querem a prosperidade, mas elas trabalham com coisas e pessoas ilícitas. Elas são trapaceiras. Elas não dão bom testemunho. Ela trabalha em um determinado local, que aquele ambiente é o ambiente que não vai dar a ela espaço para ter comunhão com o Espírito Santo ou ouvir a voz de Deus. E por aí vai. Às vezes a pessoa, ela quer o milagre de Deus, ela quer ver o milagre de Jesus, mas ela frequenta eventos, festas, né? Festas ilícitas, coisas que não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Aí diz assim, devemos entender que a luz não tem comunhão com as trevas. E para que Deus possa nos abençoar, é preciso sair desse jugo desigual. Se a luz não combina com as trevas, como é que eu, sendo luz, eu vou aceitar conviver, né? Ou ter relacionamentos com pessoas que não querem nada com Deus? Ora, se eu vou conviver com uma pessoa que é injusta, que rouba, que mata, que se prostitui, e eu tenho uma comunhão, uma intimidade com essa pessoa, a Bíblia nos adverte que as más conversações corrompem os bons costumes. Por mais que a pessoa saiba da verdade, conheça a verdade, mas se ela vive entrosada com pessoas que são das trevas, que deliberadamente vivem na prática do pecado, e a pessoa se associa, às vezes até encobre o pecado dela, aí eu não faço não, ela que faz, mas eu ando com ela porque é minha amiga. Então que comunhão é essa? Né? Que a pessoa diz ter com o Espírito Santo, se ela consegue também ter comunhão com as trevas. Eu não estou dizendo que nós não podemos, né, tratar bem as pessoas aí fora, tratar com carinho, com respeito, porque a nossa obrigação, como cristãos, nós temos que tratar o ser humano bem. Deus não faz acepções de pessoas, nós não podemos discriminar a ninguém. Mas se eu sei que uma determinada coisa, que uma determinada pessoa, que já teve até mesmo a oportunidade de aprender as coisas certas, mas ela insiste em querer fazer aquilo que é errado, ora, eu vou ficar com ela? Não. Por que eu vou ficar com ela? Porque se eu permanecer com ela, eu vou contaminar o meu coração. Porque vai ter um dado momento que ela vai fazer algo que vai me entristecer, que vai me contaminar. Então eu não posso me pôr em julgo desigual. Eu tenho que respeitar os incrédulos, tenho, e até mesmo as pessoas dentro da igreja. Se eu percebo que essa pessoa frequenta a igreja, o que é pior ainda,
O que é pior ainda, do que pelo menos o incrédulo, você sabe que ele é incrédulo. Você sabe que ele é uma pessoa incrédula. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Mas o pior de tudo é quando a pessoa, ela assiste reuniões, ela faz N aulas, mas ela insiste em praticar aquilo que são obras das trevas. Né? A pessoa mente, a pessoa calunia, a pessoa difama, a pessoa inveja. E às vezes a pessoa está dentro da igreja. Ela sabe que ela está fazendo errado e ela não procura fazer nada para poder mudar. Apenas ela vestiu uma capa de crente. Então sou eu que vou ficar perto dessa pessoa? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor, mas eu escolhi querer viver as obras da luz. Então se eu percebo que a pessoa está dentro da igreja e ela ainda assim quer viver as obras das trevas, cabe a mim me afastar. E a própria palavra de Deus manda que nós venhamos a nos afastar sim. Ah, mas você se acha melhor. Não, eu não me acho melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Não sou. Ah, mas você é difícil de conviver. Não, eu sou muito fácil de conviver. E também não busco a perfeição de ninguém. Eu não busco a perfeição de ninguém e respeito a todo mundo. Só que se eu percebo que a pessoa não respeita a minha fé, então eu não vou ficar perto dela. Ela não serve para conviver comigo. Por quê? Porque se no passado eu tinha uma natureza má e eu vou ficar convivendo com uma pessoa que vive praticando aquilo que é má, aquilo que é ruim, ora, essa situação vai acabar despertando em mim o quê? A maldade do passado. Porque de alguma forma, né, tem um ditado até que fala, né, água mole em pedra dura, a pedra é dura, mas a água é mole. De tanta insistência, às vezes, da pessoa querer conviver com o pecado, ou não, eu sou de Deus, não, eu me dou com todo mundo. Não, não me dou com todo mundo. Eu me dou com quem quer obedecer a palavra de Deus. Eu respeito a todo mundo. Agora, desde quando eu conheci o Senhor Jesus, eu passei a ter uma coisa chamada critério de vida. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Então eu tenho meu critério. Eu não sou obrigada a querer conviver com pessoas que contaminam a minha fé. Eu não sou obrigada a querer ficar perto de pessoas que vão me puxar para que o meu coração se encha de mágoa, de rancor, de ódio, porque disso eu vim. Disso eu vim. Então, se eu vim disso aí, por que a porca vai querer novamente, depois de lavada, se jogar no chiqueiro? Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí diz assim, na vida sentimental, né? Na vida sentimental, por exemplo, muitos, né, almejam ter essa felicidade e até acreditam que não nasceram para serem pessoas felizes nessa área. O problema é que as suas escolhas têm sido feitas em lugares desagradáveis, né, que contrariam a vontade de Deus e não percebem que para Jesus operar terão que colocar-se fora da aldeia, né? A pessoa diz assim, já tentou por várias vezes ser feliz no amor, mas ela não consegue, ela já chegou a uma conclusão que ela não nasceu para ser feliz no amor. E quantas não são as mulheres que até passam a se envolverem com outras mulheres porque ela não deu certo com nenhum homem? Quantos são os homens que acabam se envolvendo com outros homens porque não deu certo, né, com mulher nenhuma? E aí, por quê? Porque muitas vezes eles buscam ter um relacionamento em lugares errados. Porque como a pessoa vai buscar ter um relacionamento sério, por exemplo, em uma balada, numa noitada, numa escola de samba, numa roda de cerveja, num desses eventos mundanos, no rock and roll. Se você vai procurar um compromisso sério em um lugar de aventuras, você vai colocar um aventureiro do seu lado. Não é verdade? Se você quer ter uma pessoa séria, você tem que buscar em lugares sérios. Mas eu estava aqui dentro da igreja, conheci uma pessoa e ele me traiu, ele me enganou. Então,
Aí é que entra você ter o Espírito Santo para que você tenha o quê? O discernimento. Porque não é toda pessoa que diz o quê? Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus. Eu já falei aqui em outras aulas que as portas da igreja, elas estão abertas até mesmo para o cachorro entrar. Qualquer um entra. Então cabe a nós nos tornarmos novas criaturas, pessoas que de verdade tenham discernimento, que busquem ser batizada com o Espírito Santo, para conhecer quem é que você vai colocar do seu lado, quem é que está vindo em você. Não existe esse negócio de alma gêmea, pessoal. Metade da laranja. Para de procurar a metade da laranja, você não vai encontrar nunca. Casa com a metade do limão. Entendeu? Casa com a metade da manga. Entendeu? De repente dá mais certo você unir uma metade da manga com a metade do limão ou com a metade... Às vezes, se você casar com o jiló, vai dar mais certo. Casa com a metade do jiló, entendeu? E por aí vai. Mas procura a pessoa certa. Porque se nós temos uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e nós fazemos votos no altar de Deus, porque vida sentimental não cai de paraquedas não, pessoal. É uma guerra, você tem que lutar. A pessoa às vezes quer vir para cá segunda-feira fazer corrente de prosperidade, investe, mas ela não quer lutar pela vida amorosa dela. Ela não quer lutar pela vida sentimental, não quer investir, não quer fazer votos. Eu tenho 32 anos de casada. Eu vivi uma pindaíba na minha vida sentimental, eu gemi. Mas desde que eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida sentimental foi posta em cima do altar. De fé em fé, eu vim trabalhando nela, eu vim investindo nela. Para que Deus pudesse me transformar, porque eu não era fácil. Era um pouquinho difícil, assim, desse tamanho. Eu não era nada fácil, mas, né, um temperamento horrível. Uma pessoa difícil de lidar, sim, era dentro de casa. Era pior do que cão e gato, né? Acho que estava mais para porco espinho. Mas, graças a Deus, Deus veio trabalhando, veio mudando o interior. Mas onde é que eu vim colocar a minha vida? No altar. Eu vim de voto em voto, de fé em fé, lutar pela minha vida sentimental. Então, quando eu cheguei, eu já estava aqui amigada com meu marido. Vivíamos juntos praticamente há 8 anos. E já tínhamos uma filha. Mas aí, é aquilo que eu falei sobre ter o quê? Critério. Eu resolvi ter critérios. E como eu não queria mais aquele casamento, eu abri mão dele e ele foi embora. E aí eu fui para o altar depender de Deus. Para que Deus pudesse fazer o milagre. Quer dizer, eu saí da minha aldeia. Eu me esvaziei. Por quê? Porque o grão, se cair na terra não morrer, não nasce, pessoal. Se não morrer o velho, o novo não nasce. Então existe essa necessidade da pessoa sair da aldeia. De tirar a coisa velha. O eu, os maus costumes, as manias erradas, os pensamentos, sentimentos errados. Tudo isso tem que ser trocado. E tudo isso começa em nós, não vai começar na outra pessoa. Primeiro temos que olhar para dentro de nós. E depois para o outro. Amém, pessoal? Aí diz assim, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Como nós falamos aqui, né? Nós estávamos falando que o problema é que as suas escolhas têm sido feitas em lugares desagradáveis que contrariam a vontade de Deus. Então, para o nosso gozo ser bom, ser perfeito, como está escrito aqui no livro de João 15:11, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós. Quer dizer, gozo é alegria. A alegria de Deus só vai permanecer em nós, né? Se nós estivermos numa troca energética com Deus, fazendo a vontade dele. Amém, pessoal? Aí diz assim, e o vosso gozo seja completo. Como que a pessoa vai querer ter uma felicidade completa se ela não busca em Deus, ou através de Deus, através do Espírito Santo, através da fé? Então ela nunca vai ter um gozo completo.
Porque ela não depende de Deus, muitas vezes depende da força do braço. Aí diz assim: quando o cego ficou totalmente curado, ele foi recomendado a ir para casa e não voltar para a aldeia. Jesus fora tão enfático, primeiramente, tirando o cego de lá para só então curá-lo e depois orientando-o a não voltar mais, tá? Veja, pessoal, que ele recomendou ele não voltar. A aldeia representa a contaminação, a queda, o pecado, o prejuízo, o desgosto, a decepção, que deixa, né? Que o deixaria novamente naquela condição de cego. Do mesmo modo, devemos observar em nossas vidas de onde Jesus nos tirou. Ele nos transportou, né? Para que nós viéssemos, né, a seguirmos aos seus passos, seus caminhos. O que conseguimos, onde estávamos, se fomos ajuizados, nunca mais tornaremos a voltar para a aldeia, tá? Então veja bem, quando Jesus tirou o cego da aldeia, ele recomendou ao cego que ele fosse para casa. Casa, pessoal, simboliza o quê? Abrigo, né? Proteção. E que casa maior qual é a casa maior que nós encontramos abrigo e proteção? Não é quando nós estamos na casa de Deus? Não é quando nós buscamos a presença de Deus? Essa casa aqui representa a presença de Deus, pessoal. Então, o cego, Jesus recomendou ao cego que ele fosse para casa e não mais voltasse para a aldeia. Na realidade, essa casa era a presença de Deus. Ele estava dizendo assim, ó, não volta mais para a aldeia, daqui para frente anda na minha presença. Fica no meu abrigo, fica no meu esconderijo, entende? Porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a deixar a aldeia, coisas e pessoas que contaminam a nossa fé, que nos levam para o abismo, para o buraco. Eu não sei qual é a sua aldeia, eu não sei o que na sua vida tem sido uma aldeia, que tem te aprisionado ao ponto de te deixar cego, que tem tirado a sua visão das coisas espirituais, da vontade de Deus. Porque, infelizmente, quando a pessoa está dentro da aldeia, ela não consegue enxergar. Ela não enxerga a verdade, ela é cega. E essa cegueira, quem é cego consegue andar por caminhos retos? Não. Vê que o cego, quando anda no meio da rua, ele anda torto, não é? Batendo com aquele pauzinho, né? Procurando para não cair, para não tropeçar. Mas ele anda torto. E quando a pessoa está dentro da aldeia, ela tem uma vida torta, uma vida errada. E é essa aldeia que Jesus quer nos tirar. É essa aldeia que Jesus quer que nós venhamos a sair para que Ele possa operar em nós o milagre. Enquanto a pessoa estiver dentro da aldeia, o milagre não vai acontecer. E se a pessoa permanece, né, na aldeia e o milagre não acontece, o seu gozo não é completo. Você nunca vai poder dizer, nunca vai poder afirmar que eu tenho plenitude de vida, meu gozo é completo. Não tem, pessoal. Amém? Então, a mensagem de hoje é essa. Nós precisamos sair da aldeia, né? Se é preciso sair da aldeia e não voltar para lá. Permanecer na casa, que é a presença de Deus. Assim, o seu gozo será completo e o milagre vai acontecer. Quem entendeu? Nada. Então tá bom. Pessoal, você que nos segue nas redes sociais, se você hoje vive dentro de uma aldeia, né? A mensagem do Senhor Jesus é essa, que você não questione, mas que você obedeça e saia de dentro dessa aldeia. A partir do momento que você sair dessa aldeia, Deus ele vai poder operar o milagre dele na sua vida. E após ele operar esse milagre, cabe a você permanecer na casa, que é a presença de Deus.
Que Deus abençoe todos vocês de uma forma rica e abundante, de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.